Olha, se você substituísse todas as peças de um barco, peça por peça, você acha que esse barco ainda seria o mesmo barco? Agora pensa, se você substituísse todas as suas experiências, crenças, memórias, você acha que você ainda seria a mesma pessoa depois disso? E é exatamente sobre esse assunto que existe uma história muito famosa, que é do barco de Teseu, Teseu, enfim, várias pessoas falam de formatos diferentes, que é basicamente uma história que conta sobre um barco de guerra, em que toda vez que ele voltava da guerra, que ele tinha ali algumas peças que se destruíam durante a guerra, havia-se a necessidade de trocar essas peças. Então, em uma guerra quebrava ali o leme do barco, em outra guerra quebrava o casco do barco, e toda guerra havia alguma peça que deveria ser substituída. E existia um marujo que não navegava nesse barco há muito tempo, e depois de alguns anos ele foi convidado a navegar novamente nesse barco. Mas ao se deparar, né, ali com o barco, né, enfim, ele estreou, caramba, mas será que é o mesmo barco que eu navegava ali antes? Será que realmente é esse barco que carregou tantas histórias ali as quais eu fiz parte? Porque todas as peças estão diferentes. Então, no final das contas, é basicamente uma alusão ali em que a gente traz, né, sobre essa questão de quantas experiências, quantos momentos você vem vivendo que vem te transformando. E a pergunta que fica é, será que você continua sendo aquele você que você conhecia? Então, o tema que a gente quer trazer aqui hoje é saber até que ponto que as suas experiências te moldam. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e trazer algumas referências sobre esse tema. E a primeira referência que eu quero trazer é do Heráclito. E ele fala assim: nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes porque não é o mesmo rio, e ele também não é o mesmo homem. Vai achando que esse canal aqui é só subjetivo, tá vendo? De vez em quando a gente traz também algumas filosofias ditas. Mas, enfim, trazendo para palavras mais mundanas ali, o que a gente quer trazer nesse vídeo, qual que é o assunto principal. Espero que faça sentido esse vídeo. Se fizer, compartilhe com outras pessoas que também gostam de conversar sobre esse tipo de assunto. Curta esse vídeo, que é a esmola, né, de quem faz vídeo no YouTube, é a curtida. Então, de nada custa você clicar no botão aqui embaixo. E fica até o final aqui que a gente vai trazer algumas alusões que me fizeram crescer como ser humano, fizeram agir crescer como ser humano. Eu acredito que também vai somar bastante aqui para vocês. Mas enfim, o assunto então que eu estava querendo dizer é muito mais sobre como que as experiências te moldam e você não tem a percepção disso. Porque que experiências, que histórias de vida, que situações moldam o caráter, isso já é fato. A gente sabe disso, já é de conhecido de muitas pessoas. A questão é, será que você se atualiza na constância em que essas experiências acontecem sobre quem de fato você é como ser humano? E sobre isso que ele está falando, eu quero trazer um outro conceito que fala sobre como que o eu, como nós mudamos continuamente, assim como aquele barco que a gente citou, é reconstruído o tempo inteiro. E fala assim: o que chamamos de eu não é mais do que um feixe ou uma coleção de diferentes percepções que se sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível. A pergunta principal que eu queria fazer agora é se esses mosquitos que estão aqui em volta da gente também têm a percepção do eu deles, porque tá complicado, viu? Tem que chamar o Pitoco para comer eles. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem um cachorro que tá passando aqui atrás e ele come tudo. Queria eu que ele comesse mosquito também, que nem lagartixa. A gente tá torcendo para ele não derrubar aqui as coisas. Enfim, se a câmera começar a ficar um pouco torta, vocês já entenderam então o motivo. Mas, enfim, essa frase que a Gi trouxe, né, ela fala muito de fato assim sobre a sucessão de acontecimentos na sua vida até um ponto em que isso constrói seu caráter, constrói a sua personalidade. E agora trazendo um pouquinho, agora vamos ser mais objetivo no discurso sobre então essa história que a gente contou no começo aqui da nossa conversa, sobre o barco de Teseu, né? Que é o seguinte, como eu disse, a gente sabe que experiências moldam caráter, mais uma vez repetindo isso porque o básico tem que ser dito, mas a questão é, tem muitas pessoas que passam por sucessivos momentos, experiências muito fortes, que inclusive te atordoam essas pessoas, deixam elas um pouco a merasmo ali sobre o que aconteceu. E aos poucos a vida vai passando e você vai colecionando experiências, momentos, etc. Sendo que a sua reflexão interna, no seu eu inconsciente sobre quem é você, é uma reflexão muito antiga. É uma reflexão daquilo que você era quando você tinha 15, 16 anos de idade. Porque eu até brinco com a Gi, e uma vez uma pessoa me perguntou, desde quando você acha que você é gente? Aí eu pensei assim, pô, é uma boa pergunta, né? Até desde quando que eu comecei a entender que eu sou eu, né? Que eu tive consciência sobre quem era eu. Aí eu comecei a fazer uma reflexão que fez sentido. Desde quando você tem essa voz que você possui hoje na sua cabeça aí contigo?
Porque você não lembra dessa voz quando você tinha 4 anos, que no caso é aquela vozinha quando a gente vai ler alguma coisa, que traz observações sobre algumas coisas que você olha, é aquela vozinha interna da nossa cabeça, né? Eu me lembro nitidamente, que foi com meus 14 anos mais ou menos, que eu lembro dessa voz muito nítida da minha cabeça, porque ela começou a se perguntar sobre tudo que eu via, tudo que eu fazia, para onde eu estava indo, aonde que eu queria ir. E é engraçado, né, como nessa fase parece que é um estopim ali da nossa parte racional como ser humano. Muitas pessoas começam a ter essa fome, né, por reflexões, pontos de vida diferentes, muito nessa época. Inclusive, infelizmente, grande parte acaba caindo em papinho de coach, né? Um prato feito aí para coach que quer fazer dinheiro em cima dessa rapaziada. Mas, enfim, então assim, eu me tenho como gente, né? Eu lembro da minha existência, do meu processo de construção desde os meus 13, 14 anos de idade. Eu tô trazendo esse relato pessoal, né? Porque de lá pra cá, eu passei por muitas experiências diferentes. Porque eu tenho uma filosofia de vida que ela consiste simplesmente em você observar tudo que você passa e absorver tudo aquilo que faz sentido. Só que no final das contas, quando você é muito novo, tudo faz sentido absorver, até coisas ruins, porque com elas você vai aprender bastante. E eu sempre me jogava muito para oportunidades, para experiências diferentes. Então, Thiago, vamos ali na cachoeira? Vamos. Thiago, vamos ali fazer uma viagem? Vamos. Thiago, vamos ler esse livro e, enfim, todo mundo lê junto? Vamos. Thiago, vamos fazer uma roda de grupo aqui, conversar sobre certos assuntos? Vamos. Eu nunca tinha mau tempo. Eu era aquela pessoa que qualquer convite que me faziam, eu ia. E não simplesmente para me sentir incluso num grupo, me sentir abraçado, porque infelizmente muitas pessoas apenas usufruem desse tipo de coletividade para conseguir suprir a própria carência. Mas não, de fato eu usava muito essas experiências para conseguir observar como que o ser humano reagia em certas ocasiões. É exatamente, por exemplo, quando você tinha seus 13, 14 anos de idade, né, se você é homem aqui e está me assistindo, você ia numa festinha, você via o seu amigo ali que tinha 19, um amigo mais velho, né, 19, 20 anos de idade, e você observava com a maior atenção do mundo como que esse cara chegava nas menininhas. É praticamente isso, né, no final das contas. É você absorvendo observações que você está se empenhando em coletar para conseguir trazer para si conclusões que vão moldar em ti ou habilidades ou, na sucessão delas, né, o seu caráter. E sobre isso, esse livro aqui, que é a Ética, ele traz um questionamento muito interessante, que é se nós somos um núcleo permanente ou se a gente é simplesmente pessoas em um processo contínuo de transformação. Então ele traz a seguinte frase, ele fala assim: se cada escolha que fazemos é o resultado de uma causa anterior, o que define quem realmente somos? Existe uma essência verdadeira ou somos apenas o efeito contínuo de uma cadeia infinita de causas? Agora, né, trazendo pro pezinho um pouco mais no chão sobre essa alusão, e pô, gente, pelo amor de Deus. Agora, né, trazendo pro pezinho um pouco mais no chão sobre essa alusão, e pô, gente, pelo amor de Deus, né? Claro que a gente não decora esse tipo de frase, então a gente está contando aqui com o auxílio do doutor Google para conseguir trazer algumas frases aqui do livro também, para a gente conseguir trazer esses conhecimentos para vocês. Porque o foco desse canal é isso, tá, gente? Assim, quem já assiste os nossos vídeos de forma contínua, quem já faz parte dessa nossa comunidade, entende que isso aqui é só um canal de 2 pessoas que decidiram colocar um tripé aqui na frente, botar a câmera para gravar e compartilhar do nosso processo de aprendizagem. Aqui a gente não quer ensinar ninguém a nada, porque eu não sou nada em termos de filosofia, eu não sou professor, ela não é. Nós somos simplesmente pessoas que gostam de ler, gostam de refletir, gostam de conversar sobre isso. E quando a gente era mais novo, a gente conversava muito sobre a ausência de pessoas assim ao nosso redor. E a gente se perguntava, né, pô, eu queria muito ter amizades assim de pessoas que gostariam de conversar sobre esses assuntos, né? E é muito difícil a gente conseguir encontrar esse tipo de gente, porque, sinceramente, pessoas que vivem na ignorância, muitas das vezes são até mais felizes. Isso eu não vou mentir. E eu sempre busquei, né, pessoas que acabaram caindo na armadilha que eu caí de querer ficar colecionando reflexões. Eu falei, olha, por que não? Vamos criar um canal no YouTube? Vamos criar uma comunidade? E vocês que já estão acompanhando já sabem como é que funciona, inclusive os que são novos aí, bem-vindos. Mas, enfim, trazendo essa frase aqui, o caso prático, né, que eu gostaria de trazer sobre isso, é muito mais sobre a questão de, expliquei para vocês, né, o como que você observar, e absorver ali tudo aquilo que passa na sua frente é importante para conseguir moldar quem é o você. Porque o que acontece, né? Existe algo chamado senso crítico. O senso crítico, ele nada mais é do que as suas lentes de acordo com como que você vê o mundo. Só que ninguém nasce com um senso crítico formado. E muitas pessoas, infelizmente, passam uma vida inteira e não constroem um senso crítico minimamente decente. Por quê? Porque o senso crítico, ele basicamente te auxilia a transformar observações em reflexões para dentro de você. E você vai moldando o seu caráter conforme você vai vendo isso. Então, enfim, se você tem um senso crítico muito leve, muito simples, sensível, você vai ser facilmente manipulado.
porque existem pessoas que já estão 10, 30, 40 vezes na sua frente em termos de construção pessoal, em termos de autodesenvolvimento. E nem todas essas pessoas são boazinhas. Muitas delas vão ser más, vão ser pessoas que não vão querer colaborar. E se você não tem um bom senso crítico, você não vai ter um filtro de como se proteger. E no final das contas, a sua vida inteira vai ser pautada em fazer parte de grupos para você conseguir suprir a lacuna que a sua personalidade tem. Eu estou dando essa volta, tá? Porque durante esse processo, então, de autodesenvolvimento, como eu disse, e você se jogando ali em experiências, momentos diferentes de vida, acontece que você vai mudar muitas vezes durante esse processo. E você não vai tomar conhecimento disso. Eu não sei se alguns de vocês aqui já teve a oportunidade, não é coisa de maluco, tá? Eu prometo, de você olhar no espelho e você não se reconhecer. Parecer que é uma pessoa que você nunca viu. Isso acontece muito quando você passou por vários tipos de experiências diferentes na sua vida e você não parou para refletir. O que eu aprendi com essas experiências? O que isso me mudou? Quais foram as minhas reflexões sobre isso? Eu aceitei o que aconteceu comigo? Não aceitei? Eu concordei? Eu discordei? Quais foram as atitudes que eu tomei? Porque isso, com certeza absoluta, vai refletir nas próximas atitudes que você vai tomar. Só que se a gente não traz esse momento para o consciente, como que traria isso para o consciente, né? Vou falar como eu faço, porque, de novo, eu não sou nenhum coach, então, enfim, quem quiser se espelhar, que se espelhe. Eu simplesmente vou para o lugar mais afastado possível e mais próximo possível da natureza e eu começo a falar sozinho. Eu conto para mim mesmo se eu estou chegando perto dos meus objetivos, quais foram os últimos acontecimentos que mexeram comigo, se as pessoas que eu trouxe ao meu redor desde a última conversa comigo mesmo são boas pessoas. Eu faço uma reflexão geral sobre a vida. Ao final dessa conversa, eu acabei de atualizar para o meu inconsciente sobre quem eu sou, fazendo com que as minhas atitudes sejam mais conscientes. Entende? É muito mais sobre isso. Então o barco aqui, ele vem realmente quebrando toda vez que ele entra numa guerra. E o quebrar, para nós, né, é toda vez que a gente tem que mudar alguns pontos de vista, algumas reflexões, porque algo aconteceu na nossa vida que fez a gente mudar de opinião, fez a gente mudar de ideia. Por isso que não é nunca bom você ter a cabeça dura. Imagina se na história, né, no barco de Teseu, os marinheiros ali, né, nunca decidissem trocar as peças. Não, vamos pegar essas peças que estão quebradas e vamos deixá-las um pouquinho mais fortes. Esse barco daqui a pouco vai afundar de tão pesado que fica. Isso são essas pessoas que são cabeça dura, pegam um argumento e para conseguir defender ele tem que fazer um malabarismo mental, daqui a pouco você se afoga na sua própria cabeça e você nem sabe quem você é. Então esse vídeo é muito mais sobre isso, né, pra gente falar sobre construção de caráter por meio das experiências que a gente vive e deixar uma pergunta para vocês, né? Vocês estão num processo ativo de refletir sobre os momentos consequentes que você vive e experiencia durante a sua vida para conseguir transformar e atualizar sempre sobre quem é você? Ou você simplesmente é ali mais um espectador da sua própria vida? E para vocês que ficaram até aqui, vamos fazer o seguinte, deixem nos comentários aí barco, o comentário barco, a palavra barco, só para eu saber quantas pessoas de fato estão assistindo esse vídeo até o final, para a gente conseguir entender, né, o quanto que a gente está conseguindo reter essa nova geração, que muitos de vocês infelizmente estão acostumados aqui, ó, TikTok, 15 segundos. Então espero Deus que vocês tenham tido aqui a paciência de ficar esses minutos aqui conosco nesse vídeo. No mais é isso, deixem um comentário, compartilhem o vídeo por favor e deixem a nossa esmola aqui, que é o nosso like. Até a próxima.